Bom, gente, nós vamos nessa aula examinar as alterações promovidas na Lei 8.213 pela Lei número 12.873, do dia 24 de outubro de 2013, tá? Muito bem, então, da mesma forma que aconteceu na Lei 8.212, também os artigos da Lei 8.213 que tratam do segurado especial foram alterados. Então, essa lei, ela confirma alterações que já vinham na medida provisória 619 de junho de 2013. Então, a primeira alteração importante é que o grupo familiar do segurado especial pode utilizar a mão de obra, desembolsando aquele máximo de 120 diárias por ano, seja no período de safra ou não, não importa o período. O que tem que ser obedecido é o limite, tá, das 120 diárias por ano, tá? A história dos 120 pessoas por dia no ano civil. O que alterou também é que dentro dessas 120 diárias está resolvida aquela situação de um empregado segurado especial se afastar de auxílio-doença. Esse período de auxílio-doença, tá, não vai ser computado no prazo de 120 dias, né? 120 diárias, que é o máximo de contratação que o segurado especial pode fazer. Muito bem, tá? Esse aqui não mudou nada, tá? A questão do IPI, nós já vimos na aula anterior, que se o segurado especial, ele é um microempresário, ele é um sócio de uma microempresa, e ele, né, processa frutas para transformar em doce, e o produto dessa transformação obriga a pagar IPI, não tem problema nenhum, tá? Então, não descaracteriza a condição de segurado especial o pagamento de IPI, tendo em vista o produto, né, que foi gerado naquela atividade da microempresa, onde está o segurado especial como sócio empresário individual. Também aqui nós vimos na aula passada, rapidamente, repassando, que antes a história do segurado especial exercer atividade por 120 dias no ano, atividade outra que não é de produção rural, tinha que ser no período de entre-safra ou de defesa. Hoje não. Ele pode ter outra atividade por no máximo 120 dias no ano e pode ser na entre-safra, no defeso ou não, que isso não será problema desde que obedecido o limite máximo de 120 dias, período máximo. Bom, aqui a ressalva aqui o parágrafo 12 é, né, o fato dele sendo microempresário, segurado especial, ele vai se enquadrar enquanto microempresário na categoria de contribuinte individual e não tem problema se é uma microempresa, né, da qual ele faz parte, se a empresa tem outros sócios lá que são segurados especiais, se exerce atividade agrícola, atividade agroindustrial, agroturismo, não tem problema, tá? Então, ele vai estar na condição de contribuinte individual, inclusive contribuindo como tal, se ele é empresário, né, microempresário, mas ele não deixa de ser segurado especial por isso, tá? Muito bem, esse aqui não mudou, tá? Deixa eu só ver aqui. Então, aqui é só a questão, né, de segurado obrigatório de outro regime, isso aqui não mudou. O parágrafo 12 não existia antes, né, que é o que fala do segurado especial sendo sócio ou empresário individual em microempresa, tá? E o artigo 11, parágrafo 10, 1, passou a ter a linha D, dizendo que ele deixa de ser segurado especial se ele for sócio de empresa, tá? Mas, né, se for uma situação de participar de uma empresa, microempresa, nas regras lá do parágrafo 12, né, não tem problema ele ser microempresário, que ele não deixa de ser segurado especial, ele não vai ser excluído dessa categoria. Bom, aqui é uma novidade, tá? O parágrafo 4º só trocou unidade familiar por grupo familiar. Aqui é uma pequena mudança. Então, vamos dar uma lida como ficou a redação final. A inscrição de um segurado especial tem que ser feita de forma a vincular esse indivíduo ao seu grupo familiar,
Por quê? Porque não apenas ele, mas a esposa, filhos com 16 anos ou mais, que trabalhem comprovadamente com o grupo familiar, serão todos segurados especiais, tá? Então, a inscrição do segurado especial tem que ser feita de modo a vinculá-lo ao seu respectivo grupo familiar, e essa inscrição vai conter, além de informações pessoais, a identificação da propriedade que desenvolve a atividade e a que título. Se ele reside na propriedade ou num outro município próximo, e também a identificação e inscrição da pessoa responsável pelo grupo familiar quando quem está vindo se inscrever não for o responsável, tá? Então, né, um filho que veio se inscrever depois do pai já ter se inscrito, aí esse filho, mesmo não sendo responsável, ele vai ter, né, que dizer quem é a pessoa responsável pelo grupo familiar, que é aquela pessoa em nome de quem está a propriedade, em nome de quem são emitidas as notas, né, de produtor, ok? Vamos lá. Bom, aqui antes se exigia a matrícula SEI da propriedade para o segurado especial, né, dizia a Lei 8.213 que simultaneamente com a inscrição do segurado especial, vai ser atribuído ao grupo familiar um número de cadastro específico do INSS SEI para fins de recolhimento das contribuições previdenciárias. Então, foi revogada essa exigência do SEI para o segurado especial, tá? Então, revogada a exigência do SEI para o segurado especial. E aí, o artigo 39.1 da Lei 8.213 teve uma pequena mudança, porque se falava já nesse artigo do direito a benefícios no valor de um salário mínimo para o segurado especial. Então, se falava em aposentadoria por idade, invalidez, auxílio-doença, auxílio-reclusão, pensão, tudo no valor de um salário mínimo, mas não se falava do auxílio-acidente. O auxílio-acidente não é de um salário mínimo, ele é calculado conforme previsto no artigo 86 e ele corresponde, pelo menos no seu valor inicial, a meio salário, tá? E aí a grande novidade é que essa lei traz o direito ao salário maternidade para segurado, que é uma grande novidade. Então, não apenas a segurada que adota, o que tem guarda judicial para fins de adoção, mas também o segurado que adota, ou até aquele segurado que a esposa dele, né, era segurada, faleceu, e aí o salário maternidade que seria pago à esposa pelo falecimento não vai mais ser pago a ela, e aí o que faltou pagar de salário maternidade vai ser pago ao marido também segurado, tá? Então vamos examinar aqui devagarzinho. Então o que diz o artigo 71A? Esse artigo 71 já existia na Lei 8.213. No passado ele determinava que o pagamento do salário maternidade em caso de adoção seria por um período variável a depender da idade da criança, tá? Então, até 1 ano, 120 dias, de 1 a 4, né? 60, de 4 a 8, 30 dias. Já na medida provisória 619, isso acabou. A segurada da Previdência que adotar ou obtiver guarda judicial para fins de adoção de criança é devido ao salário maternidade pelo período de 120 dias, ponto. Não tem mais períodos variáveis conforme a idade. Já na lei, tá? Houve uma mudança. Em vez de ser só a segurada que tem direito ao salário maternidade em caso de adoção, olha o que diz o artigo 71A, ao segurado ou segurada da Previdência que adotar ou obtiver guarda judicial para fins de adoção de criança é devido ao salário maternidade pelo período de 120 dias. Então, o segurado que adota também tem direito a salário maternidade, tá? Então, o salário maternidade, antes esse artigo só tinha um parágrafo único e agora ele passa a ter mais parágrafos. Esse salário maternidade, né, para o adotante é pago diretamente pela Previdência Social, continua o mesmo texto, não mudou nada, tá? Agora aqui, cuidado, que tem uma ressalva, não concessão de salário maternidade a mais de um segurado no mesmo processo de adoção. Então, mesmo que um deles seja amparado por regime próprio e o outro por regime geral, se um deles já tem salário maternidade, o outro não poderá reivindicar salário maternidade. Exceção, cuidado, porque quando
ocorre pagamento de salário maternidade à mãe biológica e ela entrega a criança para adoção, ainda que a mãe biológica já tenha recebido salário maternidade, a mãe adotante vai continuar a ser, né, beneficiária do salário maternidade. Então, recebe a mãe biológica, recebe a mãe adotante, tá? Bom, parágrafo 2º, ressalvado o pagamento do salário maternidade à mãe biológica e ao disposto no artigo 71b, que a gente vai examinar na sequência, não pode ser concedido o benefício do salário maternidade a mais de um segurado decorrente do mesmo processo de adoção ou guarda, ainda que os cônjuges ou companheiros estejam submetidos a regime próprio de previdência. Então, se houver, aí o que diz o 71b? Se falecer a segurada ou segurado que fizer jus ao recebimento do salário maternidade, o benefício será pago por todo o período ou pelo tempo restante a que teria direito ao cônjuge ou companheiro sobrevivente que tenha a qualidade de segurado, exceto no caso de falecimento do filho ou do seu abandono, observadas as normas aplicáveis ao salário maternidade. Então, eu tenho aqui uma segurada que tem um neném, né, e tem direito a salário maternidade. Só que essa segurada, ela vem a falecer. Então, ocorre o falecimento dela. Nesse caso, o salário maternidade vai ser pago ao cônjuge ou companheiro. Ou integralmente, se nada tinha sido pago a ela, né? Ou o que faltou pagar do salário maternidade vai ser pago ao cônjuge ou companheiro, desde que cônjuge, hoje eu estou ruim de falar, ou companheiro, seja também segurado da Previdência Social, tá? Então, no caso de falecimento da segurada ou segurado que fizer jus ao salário maternidade, o benefício vai ser pago por todo o período ou pelo tempo restante a que teria direito ao cônjuge ou companheiro sobrevivente que tenha a qualidade de segurado, exceto se o filho faleceu ou houve o abandono dessa criança. Bom, o prazo para requerer o salário maternidade, nesse quadrinho aí que a gente viu, é até o último dia do prazo previsto para o término do salário maternidade originário. Então, eram 120 dias que nada foi pago. Então, até o término desses 120 dias, é possível requerer o salário maternidade para o cônjuge ou companheiro sobrevivente, tá? O pagamento do benefício do salário maternidade tem que ser requerido até este prazo, tá? Para poder ser recebido pelo cônjuge ou companheiro sobrevivente. O valor do salário maternidade que vai ser pago a esse cônjuge ou companheiro sobrevivente. Se ele é empregado, vai ser a última remuneração. Se é um avulso, a remuneração de um mês completo. Se o cônjuge sobrevivente é um empregado doméstico, ele recebe como salário maternidade o último salário de contribuição. Se o cônjuge é um contribuinte individual, um facultativo, uma pessoa desempregada em período de manutenção da qualidade, o salário maternidade vai ser 1/12 da soma dos 12 últimos salários, apurados em um período não superior a 15 meses, tá? Se for o cônjuge sobrevivente, ele é um segurado especial, eu ia dizer segurado espacial, tá ótimo. Então, né, se o cônjuge sobrevivente é um segurado especial, o salário maternidade que vai ser pago a ele vai ser um salário mínimo. Então, aqui temos, né, a apresentação dos cálculos, né, no artigo 71b, parágrafo 2º. Também tem direito ao salário maternidade o segurado adotante. E o cálculo para o segurado adotante vai ser igualzinho a esse que a gente viu, que é o pagamento de salário maternidade para o cônjuge ou companheiro sobrevivente. Agora, a novidade é que para receber salário maternidade tem que se afastar das atividades. Então, o afastamento das atividades é condição para recebimento do salário maternidade.
E se não ocorrer esse afastamento, vai haver a suspensão do pagamento do benefício. É o que diz o artigo 71C. A percepção do salário maternidade, inclusive o do cônjuge, né, sobrevivente, está condicionada ao afastamento do segurado do trabalho ou da atividade desempenhada sob pena de suspensão do benefício. E no que diz respeito a esses artigos 71B e 71C, a lei entra em vigor 90 dias após a data de sua publicação. Lei de outubro, então, né? Novembro, dezembro, janeiro. 90 dias da publicação da lei para que ela entre em vigor. A CLT também acabou sendo alterada aí nessa nova lei. Por quê? Porque o artigo 392A, tá? Determina o seguinte, que a empregada que adotar ou obtiver guarda judicial para fins de adoção de criança vai ter licença maternidade. E a adoção ou guarda judicial conjunta ensejará a concessão de licença maternidade e apenas um dos adotantes ou guardiães, empregado ou empregada. Então, a concessão de licença maternidade é apenas um, tá? Então, antes não existia esse parágrafo 5º e passa a existir esse parágrafo determinando que só se conceda a licença maternidade para um dos adotantes. Em caso de morte da genitora, é assegurado ao cônjuge ou companheiro empregado o gozo de licença por todo o período de licença maternidade ou pelo tempo restante a que teria direito a mãe, exceto no caso de falecimento do filho ou do seu abandono, tá? E no que diz respeito ao salário maternidade, essa lei entra em vigor, tá? No caso aí essa lei entra em vigor, essa nova disposição que está lá na CLT, 90 dias após a data de sua publicação, tá? Portanto, da data da publicação da lei, 90 dias, vai dar em fevereiro, começa a valer isso daqui. Tá certo? Deixa eu só ver aqui. Bom, não existia também o artigo 392C, que dizia que aplica-se no que couber o disposto no 392A e B ao empregado que adotar ou obtiver guarda judicial para fins de adoção. Então, aqui, né, progride as mudanças que vêm sendo instituídas por força inicialmente da ação pública, que reconheceu a união homoafetiva, inclusive com efeitos desde 5 de abril de 91, e agora, né, um casal homoafetivo pode adotar uma criança, porque estará também protegida essa situação de adoção, ok? Mas aí, se forem, né, 2 adotantes, ambos segurados, só um deles vai ter direito a receber o salário maternidade em decorrência dessa adoção. E aqui nós encerramos essa aula contendo alterações na Lei 8.213. Até a próxima aula, gente.